Olá, professor! Seja muito bem-vindo à nossa aula secreta, na qual a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a importância, de trabalhar a herança africana na sala de aula, a consciência negra, né? O dia 20 de novembro está chegando, então a gente precisa levar esse tema urgentemente para a nossa sala de aula, né? É uma questão até legal, né? Vocês sabem que existem leis, né? Não vou falar aqui exatamente, né, da lei, mas enfim, né, a gente conhece e sabe que é preciso trabalhar esses temas também em sala de aula. Então, eu resolvi criar aqui uma aula para que vocês tenham algumas ideias, alguns insights do porquê trabalhar isso e algumas ideias também de atividades interessantes para a gente pensar. Então, vamos lá? Gente, primeira coisa, né, pensar o que é o Dia da Consciência Negra, então, por que ele existe, né? Então, aqui no Brasil, o Dia da Consciência Negra é celebrado agora, no dia 20 de novembro, homenageando o Zumbi dos Palmares, né, que foi líder, símbolo, né, da resistência negra. A gente sempre pensa no Zumbi quando fala da questão aí da luta, né, dos negros, dos africanos, principalmente no sentido que ele foi líder do maior quilombo que nós tivemos, né, que foi o quilombo aí dos Palmares. Bom, gente, falar um pouquinho para vocês aqui antes da gente entrar nas atividades, acho bastante importante a gente conhecer e saber conversar sobre isso com os nossos alunos, né? Que é esse contexto histórico. Então, a diáspora africana, o que foi isso, por que a gente precisa lembrar, né? Enfim, dessa herança africana e o que aconteceu e por que a gente hoje pensa, né, sobre essa questão dos negros, então, no Brasil, né? Então, essa diáspora africana, ela aconteceu por causa da escravização, né, de africanos que foram forçados a sair dos seus lugares de origem, né, das suas tribos africanas, enfim, e acabaram migrando forçadamente para a América, para outras partes do mundo, né, para trabalhar aí como como escravos, né? A gente sabe que o Brasil teve muitos escravos, o Brasil foi um dos últimos países a abolir essa escravidão. Então, o impacto que isso teve na nossa sociedade é realmente muito grande, muito profundo. Falando, né, um pouquinho do impacto, então, né, essa diáspora ela acabou contribuindo para uma diversidade, né, e foi levando essa cultura africana para outros lugares do mundo. E aí a gente vai falar um pouco mais específico aqui do Brasil, né, em tradições tanto de música, de culinária, de religião, de costumes, né? A gente tem inúmeras manifestações que são dessa cultura afro-brasileira e que ainda fazem parte aí da nossa vida e do legado dessas populações. Bom, gente, então reconhecer e valorizar esse legado, ele é essencial para que a gente consiga uma sociedade mais justa, inclusiva, né? É importante a gente falar sobre a questão do racismo, né? Um racismo estrutural que existe, infelizmente, na nossa sociedade, né? E cada vez mais desmistificar essa ideia e tornar o mundo um lugar melhor de se viver, mais justo, mais igualitário. Pensando então, gente, um pouquinho aqui, que é o objetivo maior dessa aula secreta, né? Em ideias de atividades para vocês usarem aí ao longo da semana, ao longo do mês de novembro, né? Na verdade, são atividades que deveriam ser usadas em qualquer contexto ao longo do ano inteiro, né? A gente acaba sempre lembrando mais nessa semana, nesse dia da consciência negra, mas a gente pode usar e adaptar essas atividades ao longo do nosso ano. Então, gente, a primeira ideia que eu trago aqui é utilizar o filme Pantera Negra, né? Ele tem vários filmes já, né? Mas, enfim, algum deles, né? Coloquei aqui o primeiro, que é lá de 2018, para pensar um pouco aí nessa cultura africana, né? De uma maneira um pouco mais moderna, trazendo a realidade do filme aí, que é um filme que
com certeza os alunos conhecem, vão gostar, né? E aí trazer aí para os alunos algumas questões a partir do filme, né? Então, como o filme retrata a cultura, quais influências que a gente consegue perceber aí no filme, né? No caso aqui, o Wakanda é uma nação super poderosa, né? Escondida até, né, na África. Então, pensar um pouquinho qual o impacto de uma nação tão poderosa, né, poderia existir aí no mundo, né? E eu coloquei também aqui como uma atividade extra, então, que os alunos pensem aí nas diferenças e nas semelhanças entre o Wakanda e a realidade dos países africanos, né? Essa é uma atividade que a gente pode usar tanto para trabalhar aí na Semana da Consciência Negra, mas para pensar em África de uma forma geral também. A segunda ideia, gente, é uma atividade que faz parte aí do meu acervo, né? Ela está disponível para quem é do Clube de Geografia, né? Mas ela também está à venda no nosso site, né? No Geografia e Companhia. E é um jogo, adivinha quem é, com personalidades negras. É um jogo baseado, então, naquele cara a cara, né? E aí os alunos vão ter ali as fichas prontas, tanto com a carinha, o rosto, né, dessa personalidade negra, quanto com as descrições. Então, eles vão fazendo perguntas para os colegas, né? Aquele jogo, é homem ou mulher, né? E aí tu vai respondendo até a pessoa, né, o teu oponente adivinhar de quem você está falando, tá? É muito legal, ele está disponível tanto no site quanto no clube. É uma atividade que é só imprimir e usar na sala de aula, bem legal, um jogo, né, que os alunos sempre gostam. A próxima ideia, gente, é a criação de uma linha do tempo dessa diáspora africana, né? Então, vocês podem dividir os alunos em grupos, né? Ou, enfim, pode ser individual também, como vocês acharem melhor, mas eu acho legal a ideia de trabalhar em grupos, e cada grupo pode ficar responsável, então, por uma época específica, né? Então, um grupo fala da colonização, da escravidão, dos movimentos pelos direitos civis, pode falar dos dias de hoje, né? Enfim, vocês dividem aí alguns momentos importantes, né, dessa diáspora africana, e aí eles vão criar, pesquisar, né, esse momento histórico e criar aí uma seção da linha do tempo que depois vai se juntar em uma grande linha do tempo feita pela turma, né? É legal fazer isso em um cartaz e expor na escola depois, né? Pensando aí nessa ideia de celebrar a consciência negra também, tá? Gente, é legal também aqui nas aulas de geografia, que é o caso aqui, né, do nosso maior interesse, né? Colocar junto aí um mapa mundi, né? Conectando aí cada evento à localização geográfica também. Então, é uma ideia bem bacana de trabalhar. Pode-se pensar nessa diáspora tanto no mundo quanto no Brasil também, enfim, né? Dá para fazer aí várias adaptações para essa atividade. A próxima ideia que eu trago, gente, também é um filme muito bacana. Eu acho que esse filme ele dá para ser usado em vários contextos também. Dá para se falar dele agora, aqui na época de consciência negra, quando vai se falar sobre isso, mas dá para se usar ele também na época, por exemplo, do Dia da Mulher, né? Eu acho super importante a gente falar que são mulheres negras, cientistas, né, que se destacam aí pelo seu trabalho na NASA. É um filme muito legal, né? Vocês devem já ter ouvido falar. E a gente também tem aqui um flipbook, que vai aprofundar nessa reflexão dos alunos. Então, vocês podem exibir o filme ou trechos do filme e depois trabalhar com o nosso flipbook. Ele também está pronto para imprimir. Está disponível para quem é assinante do clube, e a gente também tem ele à venda no nosso site, na nossa página de atividades. A gente também pode promover um debate, né? Acho super válido aí parar um pouquinho aí na semana da consciência negra, né? E fazer um debate com os alunos com perguntas muito simples, né? Como a cultura
afro-brasileira acaba influenciando aí nosso dia a dia, que tradições, que costumes que eles conhecem, o que eles pensam sobre isso. A gente pode falar sobre a questão do racismo, né? Pode trazer aí outras ideias também. A gente pode pensar em coisas mais culturais para falar aqui, enfim, né? Uma série de assuntos que podem entrar aqui nesse debate. E é legal também que os alunos registrem isso, né? Então, ou anotando no caderno, dá para se criar também um painel depois do debate para ser exposto na escola, né? Enfim, então é bastante coisa também que dá para pensar aqui a partir do debate. Uma outra ideia, gente, é uma pesquisa e registro de heróis e heroínas afrodescendentes, né? Então, cada aluno pode escolher aí uma figura, um herói, né? Enfim, um artista, um cientista, até mesmo um jogador, né? Alguém com quem esse aluno se identifica e pesquisa, né, sobre essa pessoa e vai pensando aí na história, nas contribuições, na importância, né, dessa figura para a história, seja do Brasil ou seja do mundo, tá? É legal também fazer um registro, né? Pode-se fazer esse registro no caderno, então, e depois compartilhar com a turma, mas também é uma atividade que é legal de se fazer um registro em forma de um cartaz, de um mapa mental, enfim, para expor na escola, né? Então é uma atividade bem bacana aí para criar um mural na escola, por exemplo, pensando aí nessas figuras, né, que contribuíram aí para a história, para a ciência, enfim. Gente, alguns outros filmes que eu deixo aqui como sugestão também, não? Então, né, a gente tem aqui, enfim, né, fiz uma seleção de alguns filmes, então, Selma, Uma Luta pela Igualdade, é um filme que fala aí sobre a luta do Martin Luther King Jr. lá nos Estados Unidos, né, contra a questão da segregação, que a gente sabe que é muito forte, foi muito forte lá. A gente tem o filme do Mandela, né, que traz um pouco a trajetória aí do Nelson Mandela também, né, na luta contra o apartheid lá na África do Sul. A 13ª emenda é um documentário, gente, que fala aí um pouquinho sobre essa emenda, né, que foi feita aí a Constituição dos Estados Unidos, que foi a que aboliu a escravidão, mas que, enfim, né, não resultou aí em avanços, né, e aí fala um pouco dessa luta da população negra, que é muito criminalizada lá nos Estados Unidos também. E esse filme, documentário, na verdade, brasileiro, que é A Negação do Brasil, que também conta um pouco aí da história dessa marginalização dos negros no Brasil. São filmes bem interessantes para a gente discutir um pouco, criar debates, né, sobre essa questão, né, dos negros aqui no Brasil e no mundo também, certo? Gente, são algumas ideias, tá? Existem outras também, existem outras atividades, tanto no clube. Então, para quem faz parte do clube, nós temos aí umas 6 ou 7 atividades bem específicas sobre a consciência negra, né? A gente tem lapbook, a gente tem outros flipbooks, a gente tem linhas do tempo prontas, né? E para quem ainda não faz parte do clube, nós também temos essas atividades disponíveis no nosso site, no Geografia e Companhia, mas eu convido vocês a conhecerem o Clube de Geografia, né? O clube, ele conta aí com atividades prontas para professores de geografia, atividades sobre vários temas, né? Quando tem alguma temática, assim, né? Dia da Mulher, Jogos Olímpicos, Consciência Negra, também sempre sai atividade nova, então a gente tem lá já bastante atividade sobre essas datas importantes. Temos também lá e-books, apostilas, vídeos, né? Ideias que vocês podem ir usando aí ao longo das aulas de vocês, e essas atividades, essas ideias, esses vídeos são sempre atualizados. Então, geralmente aí toda semana, a cada 15 dias, tem atualização de atividade lá no nosso site. Então, é o ano inteiro de muita atividade nova, de muita atualização
para vocês utilizarem aí na sala de aula de vocês. Gente, espero que essas dicas, essas ideias ajudem na aula de vocês. Vamos trabalhar esse tema, né? A gente viu agora que o Enem também trouxe essa ideia da herança africana, né? Da herança, enfim, né? No Brasil, que é uma questão importante, né? E que a gente possa cada vez mais falar sobre esses assuntos de uma maneira, enfim, que seja realmente perpassando aí os conteúdos, né? Que não seja nada forçado, mas que a gente possa falar desses assuntos o tempo inteiro na nossa aula, na nossa sala de aula. Certo, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês aproveitem e até a próxima.